Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vou fazer novamente a mesma leitura que nós fizemos no início dessa reunião. Vamos ler 17 versículos. Eu quero que você preste bastante atenção no que será lido aqui nessa noite, porque este texto será a base do que nós falaremos esta noite. Amém, queridos? Diz assim o texto bíblico: Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda a palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então lhe disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Diga amém. Queridos, interessante, nós vemos aqui uma sequência de ações de Jesus, né? Jesus curando o leproso, curando o servo do centurião, curando a sogra de Pedro, e também curando a muitas pessoas que estavam possessas de espíritos, de demônios. O Senhor realizando uma série de curas, e o texto nessa primeira parte conclui dizendo que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus acerca de Cristo, que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou todas as nossas doenças. Observe que o relato de Mateus sobre tais curas não é um mero relato para falar de algumas curas que o Senhor tivesse feito. Na verdade, o Senhor ele fez muitas obras. João, no seu evangelho, ele vai dizer que se fosse escrever tudo o que o Senhor disse, tudo o que o Senhor ensinou e tudo o que ele realizou, e aí ele usa uma hipérbole para falar sobre isso, ele diz que no mundo inteiro não caberiam tantos livros que seriam escritos. Então o Senhor realizou muitas obras. Entretanto, quando o Espírito Santo conduziu Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um dos evangelistas ou apóstolos, para escrever os seus livros, o Senhor os conduziu para que eles escrevessem de tal modo que pudesse conter naquele livro, e na ordem como são colocadas as coisas, pudessem conter uma revelação, para que depois, quando nós, outras pessoas,
fossem ler as Escrituras, pudessem não somente ter o conhecimento, a informação de que Jesus curou muitas pessoas no sentido físico da palavra, mas também que o Senhor quer nos trazer um ensinamento, uma mensagem, uma verdade que pode certamente mudar e alterar as nossas vidas. Ou seja, quando eu leio essas palavras, eu não somente fico sabendo que o Senhor um dia no passado curou algumas pessoas, mas eu vou compreender por esse texto que o Senhor tem algo a me falar também essa noite, tem algo a falar para vocês, de modo que nós poderemos, tanto quanto esses que foram curados, experimentarmos a bênção do Senhor, como eles também experimentaram. Não é sem razão que quando Mateus escreve o seu evangelho, ele logo coloca essa série de milagres após o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6, 7, são 3 capítulos em que Mateus, e somente Mateus coloca deste modo, com toda essa extensão, ele coloca o primeiro sermão pregado por Cristo. Pensem vocês que o Cristo de Deus veio ao mundo, aos 30 anos de idade ele foi batizado, tão logo ele foi batizado, ele foi tentado no deserto por 40 dias, quando ele retorna do deserto, ele começa, portanto, o seu ministério, o ministério de Cristo, que consistia, de fato, na proclamação do reino de Deus. Ele chega aos homens da terra, aos habitantes da terra, para falar a eles e mostrar que era chegado o reino de Deus. Ele chega anunciando que era o tempo em que os homens deveriam se voltar para Deus, era o tempo que os homens deveriam se arrepender dos seus pecados, para que pudesse agora ter dentro de si esse reino de Deus despertado, para que os homens pudessem ter uma experiência do reino de Deus, que é uma experiência de salvação, experiência de cura, de transformação, uma vida totalmente sob o governo de Deus. Nós temos falado aqui, antes de prosseguir neste ponto, todas as quartas-feiras, na Epístola de Judas, nós falamos muito sobre a questão da salvação. Falamos muito sobre a experiência da salvação no que diz respeito à salvação, à graça de Deus, à fé, ao senhorio de Cristo. E nós então trabalhamos profundamente, temos feito isso em quase todas as mensagens, demonstrando qual é a natureza do reino de Deus. Isso porque Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido Sermão do Monte, é o sermão em que Cristo apresenta aos homens. Ele começa apresentando primeiramente a natureza do povo do reino. Depois ele apresenta a natureza do povo do reino, ele apresenta a lei desse reino. Ou seja, como é que esse povo é conduzido? Quais são os parâmetros de vida, de relacionamento, de comportamento dos homens que compõem o reino de Deus? E eu quero dizer para os irmãos que não tem nenhuma pessoa que seja sincera consigo mesma, que ao ler o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, não conclua a leitura desse sermão de Cristo, e não conclua e ao cabo da leitura a pessoa fique profundamente triste. Talvez logo no início, quando você começa ali nas primeiras palavras de Cristo, logo vai lhe causando uma certa tristeza. Lógico, talvez não uma tristeza para a morte, mas uma tristeza no sentido de que nós vamos percebendo quão distantes nós às vezes estamos do que é o reino de Deus. Imagine vocês, Jesus começa dizendo acerca dos cidadãos do reino, né? Ele começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando ele diz pobre, na sua Bíblia me parece que está pobre de espírito, né? Mas é uma tradução um pouco equivocada. O melhor seria os pobres em espírito, ou seja, aqueles cujo espírito é um espírito totalmente despojado de qualquer orgulho, de qualquer arrogância. É o coração de uma pessoa que entende que não é nada em si mesma, uma pessoa que compreende que não tem justiça própria, uma pessoa que entende que Deus é tudo, que Deus é fonte de tudo, e portanto tal pessoa é uma pessoa esvaziada de qualquer arrogância, esvaziada de qualquer orgulho, esvaziada de qualquer pretensão. Talvez exatamente como disse Maria,
Em Lucas capítulo 2, né, na sua oração, ela falando acerca de Cristo, diz que ele despediu vazio os ricos e encheu de bens os famintos. Ou seja, aqueles que se aproximam de Cristo com um espírito cheio, espírito orgulhoso, cheio de presunção, de orgulho, essa pessoa certamente sairá de sua presença vazia. Mas aqueles que se aproximam, como diz Isaías, né? Aquele para quem Deus olha é o quebrantado de coração. Este é aquele para quem Deus olha. Este é aquele a quem Deus enche de bens os famintos. Então, logo quando ele começa o sermão da montanha, Jesus diz: aqueles que são humildes no espírito, são pobres em espírito, aqueles que são vazios. Isso é mostrando a natureza dos cidadãos do reino. Quando eu vejo isso e eu olho para mim mesmo, vejo o quanto que eu preciso de esvaziamento. Ele continua dizendo no versículo 5, ou versículo 4, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, fala daqueles que, olhando para o mundo, sente a dor do mundo, vê a miséria em que se encontram os filhos de Deus, e esses, portanto, não podem simplesmente sorrir diante de uma condição de um mundo miserável. Nesse caso, essa pessoa, ela chora a condição do mundo, conforme diz mais o texto, aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, o cidadão do reino de Deus é uma pessoa que não é satisfeita com a atual condição do mundo. São aqueles que são chamados de pacificadores, porque foram pacificados com Deus, foram pacificados consigo mesmos, e agora eles podem também pacificar a outros. Veja, quando eu vejo essas bem-aventuranças, e eu olho então para a condição minha, a condição do povo de Deus, fico pensando, puxa, o quanto que nós precisamos de perceber a nossa necessidade, de ter tal coração, de ter tal espírito diante de Deus. E o Senhor continua lendo o sermão da montanha, você vai ver o quanto o Senhor vai dizendo acerca dos nossos relacionamentos. Ele fala que no reino de Deus não é possível que um cidadão do reino de Deus, ele cultive a inimizade, ele cultive a impureza, ele cultive a maldade. Ele vai então discorrendo e mostrando que no reino de Deus não se deve pagar o mal com o mal, mas o mal se paga com o bem. Ele vai dizendo que nós não devemos voltar as costas àquele que nos pede emprestado, que nós não devemos julgar o outro. Ou seja, é uma série de coisas que se coloca, porque o rei do reino dos céus, assim que ele entra no mundo e começa seu ministério, ele estabelece a constituição do reino de Deus. Um padrão tão alto, um padrão tão elevado, um padrão celestial, né? Padrão celestial. Cristo, ele sobe no monte de onde ele fala as bem-aventuranças, de onde ele fala sobre a natureza do cidadão do reino de Deus, de onde ele fala acerca da lei do reino de Deus. É um padrão alto, é um padrão celestial. Diante de tal mensagem, não poucas pessoas aqui mesmo no nosso ministério, pessoas na internet, pessoas no WhatsApp, estão dizendo, pastor, mas que padrão, que coisa. Eu me recordo que eu ministrei aqui na semana retrasada, e me parece uma pessoa até fez um comentário na publicação do vídeo na internet, dizendo assim, que ninguém alcançaria ou alcançará tal padrão. O senhor declarou como uma assertiva, né, como uma afirmativa. Do contrário, né, teríamos muitos cristos, né? Essa pessoa certamente tentando falar algo negativamente, acabou falando positivamente, porque quando todos nós, ou todos os homens, viverem como Cristo, de fato teremos muitos Cristos. Não tenha isso por heresia. Lembre-se que lá em Atos capítulo 14 é dito que em Antioquia os crentes foram pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. A palavra cristão procede da palavra Cristo. Isso, em Antioquia foi a primeira vez chamado de cristãos. Mas vejam, quando nós então olhamos para tal padrão, para tal consciência, pense comigo, isso não nos
traz um certo desejo de avançar, ou talvez nos traga um certo sentimento, assim, uma tristeza. Essa semana uma pessoa me falava: pastor, eu não sei, mas eu ouço tanto a palavra, mas quando eu olho para mim eu não consigo perceber esse evangelho agindo dentro de mim. Então, queridos, quando a gente olha para a nossa condição e olhamos para o evangelho, às vezes há um abismo, né? Às vezes há uma distância, e não poucas pessoas chegam a tal entristecimento que chega à desistência. A pessoa fala: não, esse padrão não é para mim, esse padrão é inatingível. Outras pessoas se revoltam a tal ponto por não alcançarem tal padrão e por acharem que é um padrão inatingível, que chegam a considerar que aqueles que pregam tal padrão são hipócritas, porque pregam tal padrão, mas também não possuem tal padrão. Vocês entendem? E outras pessoas ficam ali com uma tristeza profunda por não alcançarem tal padrão, tentando cumprir, tentando realizar, tentando fazer acontecer. Ora, quantas vezes você, eu te pergunto, ao ouvir a palavra, não pensou consigo assim: puxa, eu acho que agora eu vou avante, eu vou vencer essa inclinação, eu vou vencer essa deficiência, eu vou vencer essa dificuldade. Quem aqui algum dia já se propôs a vencer uma dificuldade? Deixa eu ver a mão. Já se propôs? Mas e quantas vezes, tendo nós proposto cumprir, de repente nos vimos fracassando? Basicamente seria aquela experiência que está em Romanos, capítulo 7, né? Quando diz: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Talvez o nosso grande problema seja exatamente esse: tentar vencer os pecados. Pastor, o grande problema é tentar vencer os pecados? Sim. Talvez o grande problema seja esse: nós tentarmos mudar o nosso coração. E na tentativa de tentar mudar, nós não encontramos nenhuma força em nós mesmos, nenhuma capacidade real para efetuar em nós uma mudança interior. Por isso que Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele colocou capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, apresentando tão alto padrão. Tão logo Cristo conclui, diz a Escritura que ele desce do monte. É o capítulo 8, foi o capítulo que nós lemos agora na introdução dessa ministração. Quando Cristo desce, o que Jesus encontra? Quando Jesus desce do monte, eu pergunto para você, o que ele encontra? Ele encontra primeiramente um leproso. Depois ele encontra quem? O centurião clamando por cura para o seu servo. Depois ele encontra a sogra de Pedro, que está acamada, impedida de servir. E por último ele encontra uma multidão de doentes, de possessos, de pessoas totalmente incapacitadas espiritualmente falando. Ora, qual é a mensagem que nós vemos, que nós encontramos? Quando nós lemos, você está lendo Mateus capítulo 5, você vai sendo elevado. Capítulo 6, capítulo 7, a justiça do reino, a lei do reino dos céus, a natureza do cidadão do reino de Deus. E de repente, quando você desce com Cristo desse monte, você se depara com toda sorte de pessoas enfermas. Ou seja, uma coisa é o padrão do reino de Deus, uma coisa é aquilo que é o reino de Deus, uma coisa é aquilo que Deus é aquilo que é a vontade de Deus. Outra coisa são os homens, outra coisa sou eu, outra coisa é você. Ou seja, os homens estão abaixo do monte, eles estão muito aquém da vontade de Deus, porque esses homens estão doentes. Todas essas enfermidades aqui registradas, e esses enfermos, falam da condição do homem, que não alcança tal padrão, que não alcança tamanha justiça, que estão distantes daquilo que Deus deseja para as suas vidas. Então, se você, na sua experiência, tem experimentado não somente os desafios, mas sobretudo muitas frustrações,
na busca do cumprimento da palavra, você pode se ver aqui, não nos capítulos 5, 6 e 7, mas você pode se ver aqui no capítulo 8, no meio desses enfermos. Isso porque, para que alguém possa alcançar o padrão do Evangelho, primeiramente, ela precisa de reconhecimento da sua enfermidade. Se você diz assim, puxa, eu gostaria tanto de alcançar o padrão do Evangelho, e eu não duvido aqui de coração nenhum, tenho certeza que cada crente tem um desejo sincero de servir a Deus, mas lembra do que Cristo disse? Certa ocasião, diz a Bíblia que ele chamou Levi para ser um dos seus apóstolos. Levi é o que nós conhecemos por Mateus, e Mateus era coletor de impostos, né? Imagine você que ser um coletor de impostos no contexto daquela época era um agravo para o povo de Israel. Isso porque o povo de Israel, eles eram colônia de Roma, no sentido de que Roma dominava sobre Israel, e Roma cobrava altos impostos do povo de Israel. Então, o que os romanos faziam? Contratavam pessoas do povo hebreu, do povo de Israel, para serem os coletores de impostos para Roma. Então, o povo de Israel via nesses coletores de impostos um traidor. Ainda mais porque não somente eles cobravam altos impostos, mas também eles exageravam, cobrando altos juros, extorquindo o seu próprio povo. Agora imagine que Jesus chame um homem desse, para segui-lo. E então Jesus vai à casa de Mateus, Mateus lhe oferece um banquete, Jesus se assenta à mesa com Mateus e com outros coletores de impostos, com outras pessoas também tidas por pecadoras aos olhos de Israel. Nesse momento diz a Escritura que, presta atenção, nesse momento a Escritura, que os fariseus e os escribas começaram a murmurar entre si, dizendo, por que este homem come com os pecadores? Olha a questão, por que ele come com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu dizendo, os sãos não precisam de médico. Você é são? Pense comigo. Você está curado plenamente? Fariseus e escribas murmuravam contra Cristo, dizendo, que ele comia com os pecadores. Ele falou, não, mas eu vim para os doentes, eu não vim para os sadios. Se vocês são sadios, eu não vim para vocês. Esse é o grande problema da religião. A religião imprime uma ideia na mente das pessoas de que elas são sãs, de que elas não são doentes. E aí as pessoas começam a fechar as suas portas para não receber dentro das suas congregações aqueles que eles julgam doentes. E o Evangelho fala exatamente o oposto. Jesus veio para os doentes. Os fariseus e escribas, e não muitos dos nossos dias, não reconheciam a sua enfermidade. Então a primeira coisa que nós devemos pensar, se nós queremos alcançar o Evangelho, no sentido de alcançar a prática do Evangelho, se quando você ouve o Evangelho, você percebe que há uma distância entre a sua vida e o que está escrito, então você tem que ter o reconhecimento, eu sou doente, e eu preciso, portanto, de cura. Eu preciso que o Senhor toque a minha alma, o meu coração, para que Ele possa mudar a minha condição. Porque enquanto nós estivermos doentes, nós não conseguiremos cumprir, nem realizar a vontade de Deus. Interessante que eu quero extrair agora para os irmãos, a partir desse entendimento, de que os homens são doentes, de que nós estamos doentes espiritualmente falando, e que precisamos de cura. Eu quero extrair alguns princípios, quero que vocês me acompanhem. Porque se você entender a sua necessidade, e você proceder segundo o Evangelho, eu tenho plena certeza que você vai experimentar profundas mudanças. O primeiro caso, eu quero falar apenas de dois, do centurião e do leproso, porque o tempo não me permite discorrer mais a outras situações. O primeiro caso, o caso do leproso, nos apresenta alguns pontos que são essenciais. Imagine vocês que o leproso, e olha que a lepra, em todo o Antigo Testamento,
ela é símbolo do pecado. O leproso, portanto, fala de um homem, que foi acometido de uma enfermidade na pele, que vai comendo os seus membros a partir das suas extremidades e vai comendo e destruindo o seu corpo. E essa doença, portanto, representa o pecado que vai destruindo pouco a pouco o homem, que vai corrompendo o homem e vai levando então este homem à morte. O problema é que quando o Antigo Testamento coloca a lei acerca do leproso, nós devemos compreender isso para olhar para a nossa situação. É importante que diz que quando o homem percebesse no seu corpo, na sua pele, uma mancha branca, na sua barba, na sua calva, na sua pele, onde quer que seja, ele deveria procurar o sacerdote. O sacerdote haveria de fazer uma inspeção nele, olhar, observar, analisar, e aí então o sacerdote tinha autoridade para declarar ou não se aquele homem estava leproso. Quando o sacerdote percebia que aquela pessoa tinha lepra, o sacerdote declarava ele leproso, aquela pessoa era expulsa da cidade e agora tinha que andar errante, juntamente com outros leprosos. A lei determinava que ele tinha de desgrenhar o cabelo. Para quem não entende, vai desgrenhar, você deveria assanhar o seu cabelo. Olha a situação. Deveria assanhar os seus cabelos, colocar a mão sobre o bigode e sair gritando: imundo, imundo, imundo. Essa era a condição. Mas para que isso acontecesse, se a pessoa chegasse a tal condição, primeiramente ela tinha que ser declarada imunda. Por isso que ela procurava o sacerdote. E aqui eu estabeleço, portanto, um primeiro princípio. O princípio do conhecimento da nossa condição. Ou seja, enquanto o homem não fosse ao sacerdote, a pessoa doente, enquanto o sacerdote não dissesse você está leproso, essa pessoa não tinha conhecimento da sua real condição. Então nós temos que entender que todos os homens são tocados pelo pecado. Paulo vai explicar isso em Romanos, na sua epístola sobre o evangelho completo de Deus, o pleno evangelho de Deus. Ele diz que todos nasceram no pecado, todos nascem sob condenação, e portanto o primeiro passo para que alguém possa experimentar cura, libertação, para que alguém possa começar a galgar em direção à prática e experiência do reino de Deus, é o conhecimento da sua condição pecaminosa. E quem nos dá tal conhecimento? Segundo o Antigo Testamento, falando do leproso, era o sacerdote, quem olhava, quem identificava e quem declarava. Hoje nós temos a palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, a verdadeira pregação da palavra de Deus, não qualquer ministração, qualquer mensagem, mas quando você ouve o evangelho sendo pregado na sua pureza, na sua integridade, você não é capaz de identificar em você uma série de eivas. Você não é capaz de identificar, puxa, olha, quando eu ouço o evangelho, eu vejo em mim tantos erros, tantas trevas que ainda estão em mim. Quando eu falo de trevas, eu falo de coisas que são tão básicas e corriqueiras da nossa vida. Mas em trevas é uma coisa muito grande, muito diabólica, né? Até porque nós costumamos dar nome de pecado a muitas coisas que nem mesmo a Escritura chama de pecado. Imagine você, quando você lê Gálatas capítulo 5, e ali nós temos uma série de sentimentos e de atitudes interiores do coração que Paulo elenca como sendo pecado. Ele diz acerca da impureza, ele fala acerca da inimizade, ele fala acerca da porfia, da inveja. Então, quando nós ouvimos o evangelho, a palavra, ela não somente identifica em nós as eivas do nosso coração, como ela então nos declara, no sentido de esse contraste, né? Quando a palavra entra no meu coração, o contraste da palavra, da pureza da palavra, com a condição do meu coração, se torna uma declaração de que eu careço de cura, de que eu careço de libertação. Ou seja, enquanto nós não conhecermos a nossa condição, nós estivermos claros de que somos enfermos,
de que a minha dificuldade em obedecer, a minha dificuldade em prosseguir, a minha dificuldade de amar o meu próximo, a minha dificuldade de me render, a minha dificuldade de doar, de dividir, de compartilhar. E quando eu não entender e não perceber que essas minhas dificuldades são sintomas de uma enfermidade chamada pecado, esse pecado é o nosso ego, nós não temos como prosseguir. O problema é que ficamos sempre tentando cumprir algo, até estabelecemos metas, de cumprimento, nós vamos realizar. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos cientes do que nós somos. Então, o primeiro passo é esse. O pecado é uma doença grave que assola o coração. É uma ilusão profunda, uma treva profunda que me torna alguém doente. E, portanto, eu sei que eu preciso de cura. O problema é que não basta nós também só sabermos que somos doentes. Há muitas pessoas que sabem que são doentes, muitas. Eu conheço algumas, inclusive, que até mesmo se orgulham da sua enfermidade espiritual. Eu estou caído, estou prostrado, é verdade. Estou doente, não consigo prosseguir, não consigo fazer, não, estou no pecado mesmo, estou no mundo. Mas então essa pessoa, ela tem o conhecimento. E se ela sabe da sua condição, por que não há uma mudança? Porque não somente devemos ter o conhecimento, mas você tem que agora ter o reconhecimento da sua necessidade e agora agir proativamente no sentido de buscar em Deus essa cura. Diz a Escritura que quando Cristo descia do monte, é certo que esse leproso que se aproxima de Cristo, ele não estava no meio da multidão, porque ele não podia estar no meio da multidão. Ele não estava junto com Cristo, ele estava separado, longe, distante. De longe, certamente, ele ouvia ali, mesmo que muito baixinho, as palavras de Cristo. Quando Cristo desce, ele se aproxima, ele vai ao encontro de Cristo, ele se prostra diante de Cristo e ele clama dizendo: Senhor, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Ou seja, essa pessoa não somente sabe que é doente, não somente reconhece que precisa de cura, mas ele tem uma ação. Ou seja, muitas vezes nós ficamos apenas ouvindo as palavras de Cristo, ouvindo, e às vezes até mesmo nos enchendo de uma série de entendimentos teológicos, de uma série de compreensão teológica, mas às vezes nós ficamos simplesmente esperando que alguma coisa miraculosa aconteça, que alguma coisa mude, e não tem mudado muitas vezes. Seria basicamente aquele caso daquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda, paralítico, 38 anos, esperando que um milagre acontecesse. Entra Jesus no tanque e pergunta para ele: queres ser curado? Tem até um pregador muito engraçado, vocês devem conhecer, ele faz piada com tudo, e disso acaba tirando a essência da verdade, porque quando se faz uma piada, por mais engraçada que seja, tira o sentido que a palavra quer transmitir, porque você deu um outro significado para ela. Ele diz assim que Jesus é a pessoa mais engraçada que tem no mundo, porque ele chega lá no tanque e pergunta para um paralítico se ele quer ser curado, como se fosse uma pergunta tola e idiota. Mas será que Jesus perguntaria alguma coisa tola para alguém? Quando ele pergunta ao homem: queres ser curado? Jesus está perguntando para ele: você tem o desejo interior de uma mudança? Porque de nada vale, porque o fato é, Deus quer nos curar, ou não quer curar? Deus quer ou não quer curar? Diz a Escritura que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele tem o desejo, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele já nos deu todas as coisas, nos conduzem à vida e à piedade. Agora, se ele quer muito, eu até de vez em quando faço alguns comentários de algumas canções, que a gente fica pedindo para Deus, para ele fazer, eu fico pensando, e ele não vai fazer?
e ele não vai realizar? Alguém já teve a sensação de pedir a Deus tanto e me parece que ele não quer? Alguém já teve tal sensação? Ou talvez ele queira, mas será que ele tem o poder para realizar? Aí Jesus pergunta, não pergunte a Deus se ele quer ou se ele pode. A pergunta é, você tem o desejo? Se você tem o desejo, então você se aproxima. Nós devemos nos aproximar de Cristo, em adoração, em reconhecimento de que Ele é o Senhor, como fez o leproso, Senhor, chamando de Senhor, prostrado, em adoração. Senhor, se Tu queres, pode tornar-me limpo. Jesus estende a mão, toca o leproso e diz, eu quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Ou seja, Jesus quer. Agora nós precisamos dessa ação. A oração não é algo que nós usamos para simplesmente ficarmos pedindo a Deus as coisas do nosso ego. Felizmente o cristianismo transformou a oração num tanto de coisas, menos naquilo que deve ser. A pessoa quer um carro, ela quer uma casa, ela quer um casamento, ela quer tanta coisa, quer passar num concurso público, ela quer uma conta boa, ela quer uma boa aposentadoria, ela quer que Deus cure até um caroço na mão, um alejo nas costas, uma coisa ou outra. Mas quantos conseguem perceber a sua condição interior e se aproximam em oração do Senhor? Ou seja, todos nós temos motivos diversos e espirituais para orar. Ou seja, o que nós fazemos nas nossas orações? Você tem uma semana inteira para frente, que tal você começar a colocar agora a oração? Começar a falar, Senhor, olha para dentro de mim, olha para o meu coração. Senhor, começa a revelar quais enfermidades estão aqui. Será que porventura eu não estaria como, no caso, o servo do centurião? Não estaria eu, porventura, paralítico? No sentido de que eu não tenho forças nem capacidade de caminhar na tua palavra. Quando as pessoas estão paralíticas, não conseguem caminhar, não conseguem prosseguir no caminho, não conseguem congregar, não conseguem, estão totalmente fossilizadas, estão totalmente paradas. O Senhor, Ele pode te levantar hoje, mas você precisa reconhecer, precisa desejar. Quando as pessoas não estão igual a sogra de Pedro, estão acamadas com febre, impossibilitadas de servir. Diz a Bíblia que tão logo a sogra de Pedro foi curada, ela se pôs pessoal, aqui para cá. Tão logo ela foi curada, ela se pôs a servir. Quantos não estão ardendo em febre? Quantos não estão impossibilitados de servir? Porque estão acamados, enfermos. Mas se nós não reconhecemos a nossa condição, se não olhamos para dentro de nós, como pode ser? Quantos não estão totalmente incapacitados? Então, esse primeiro princípio de conhecer, de reconhecer e agora de clamar ao Senhor por uma cura. Agora veja, interessante o caso do centurião, que é o segmento. O centurião tinha um servo que estava enfermo em casa, estava paralítico. E ele então falou para Jesus assim, olha, o meu servo está em casa paralítico, e eu quero que o Senhor o cure. Jesus responde, eu irei curá-lo. Presta atenção, eu irei curá-lo. Quando Jesus disse, eu irei curá-lo, olha as palavras do centurião, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu sei que o Senhor tem autoridade, e eu sei que a palavra tem poder, porque eu sou homem de autoridade. O centurião é um chefe de 100 soldados de uma centúria. Ele diz, quando eu digo para um servo vai, ele vai. Quando eu falo para o outro vem, ele vem. Eu sei o que é ordem e o que é obedecer a ordem. Então, Senhor,
diga a palavra e o meu servo será curado. Na sua Bíblia eu sei que está dizendo, diga apenas uma palavra, né? Mas na língua grega, os substantivos, ele tem os casos. Os casos, seja do grego, seja do latim, seja do alemão, de outras línguas semelhantes, eles determinam se aquele substantivo é um objeto direto, é indireto, se é um sujeito ou qualquer outra coisa. De modo que quando diz no texto, diga uma palavra, palavra lá é logos, e a terminação de logos ali aponta, portanto, para um objeto indireto. Seria, diga a palavra e não diga uma palavra. Então o texto seria melhor traduzido se dissesse assim, olha, diga a palavra, diga ao verbo, diga ao logos, diga ao Cristo, e o meu servo ficará curado. O que esse homem sabia? Ele sabia sobre o poder do verbo. Ele sabia sobre o poder da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Alguém poderia dizer, não, mas é contradição. Ele está falando com o próprio Cristo. É, porque nós temos ali Jesus, né? O homem encarnado, aquela humanidade, é Jesus de Nazaré. Mas aquele que vivificava aquele corpo, que foi gerado em Maria, ele sim é o Cristo. O verbo, que é o Logos, se fez carne. Essa parte humana é Jesus de Nazaré. Mas aquele que habitava aquela humanidade é o Logos, é o Cristo, é o Criador, é o que resgata, é o que restaura, é o que cria, é o que sara, é o que cura. Quando aquele homem diz, diga a palavra e meu servo será curado, ele conhecia o poder da palavra, ele conhecia a autoridade da palavra, ele sabia que nós somos curados por meio da palavra. E esse é um ponto sério que eu quero que os irmãos entendam. Porque nós falamos muito de palavra, de palavra, de palavra. O De Volta à Palavra, há 20 anos, prega a Escritura. Nós anunciamos, explicamos e fazemos conferências, fazemos simpósios. E muitas pessoas passaram pelo nosso meio. Todas em busca, entre aspas, da palavra. Mas o problema é que as pessoas tão logo estudam a Bíblia, elas pensam que toda a estrutura teológica, conforme foi montada, por melhor que tenha sido feita, eles julgam ser isso a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser um livro. A palavra de Deus não pode ser um raciocínio. A palavra de Deus, como a própria Escritura declara, é o próprio Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aí as pessoas então, quando lidam com os seus arranjos teológicos, substituem o Cristo, substituem a palavra pelos arranjos teológicos e passam a ser defensores, passam a ser advogados dos raciocínios teológicos. Imagine. E agora vai defender este ou aquele raciocínio, e por causa de suas defesas dos raciocínios, e eu sei que vão me falar depois sobre isso, por causa de suas defesas, elas ficam rancorosas. Como pode? Como pode? Um exemplo, a irmã Silvia está em defesa da verdade, está em defesa do Evangelho, se ela está rancorosa. Não porque esteja, mas em razão da sua defesa está rancorosa. Pode alguém, como aconteceu há 2 meses, salvo engano, 2 pastores, não sei quantos viram a reportagem, discutindo a Bíblia, quem estava certo, quem estava errado, quem estava mais certo, quem estava mais errado. No final, um deles ficou tão nervoso que matou o outro a facada. Misericórdia? Vocês não viram? 2 pastores. Alan, viu? Graças a Deus, se alguém está comigo, não deixou sozinho. Obrigado. Verdade. Como pode? Como pode estar em defesa da palavra, da Escritura, ou que seja da verdade, com ódio?
Imagine só que alguém estando em defesa da palavra ou da verdade, acaba falando mal dos outros, né? Ao invés de, digamos que eu tenho a palavra, Josué não tem, coitado. Josué é um herege, Josué é um caído, Josué é alguém que se desviou da verdade. Mas eu que digo ter a verdade, que tenho a palavra, qual é o meu papel? Não é salvar aquela alma, coitado. Não é estender a mão para que ele saia de lá. Ora, se eu nunca o procuro, nunca, mas diariamente falo mal dele, eu estou em defesa da palavra? Eu estou em defesa da verdade? Vocês percebem o que o sistema teológico faz com as pessoas? Você percebe? Tudo por não compreender aquilo que os judeus também não compreenderam. Quando Cristo disse, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Só que vocês não sabem que elas são um testemunho de mim. E por causa delas, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, o centurião, ele sabia que a palavra de Deus, ou na palavra de Deus está a cura. A palavra de Deus não é para ser discutida, é para ser crida, é para ser recebida, e é para que ela opere em nós, né? Tudo aquilo de que precisamos. A palavra tem que ser cura para a minha alma. Então nós temos que nos aproximar da palavra de maneira adequada. Lembrem-se, se você quer ser curado verdadeiramente, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que dizem conhecer a verdade, mas que são pessoas faladeiras, falam da vida alheia, só sabem criticar, só sabem zombar, só sabem desprezar, só sabem dividir, não podem dizer que conhecem a verdade. Ou então, se conhecem, Jesus está mentindo. Ele conheceu a verdade e a verdade não o libertou. O que ele conheceu foi apenas sistemas de pensamento, sistemas teológicos. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele fala de algo real que acontece no coração de quantos se aproximam adequadamente da palavra. Como se aproximar, pastor, da palavra de maneira adequada? Primeiro, anote aí, você precisa ser um amante da palavra de Deus. Você tem que amar a verdade de Deus. Amar a verdade significa que você a deseja a todo custo. Amar a verdade significa que você vai perseguir essa verdade até que você a encontre, até que você toque, até que você então tenha uma profunda experiência com ela. Há um texto na Bíblia, abra por favor em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se você deseja experimentar a profunda salvação, você tem que amar a verdade. Pastor, amar a verdade em que aspecto, em que sentido? É você ter no coração um desejo sincero de não descansar enquanto você não encontrar aquilo que, relativamente falando, no sentido que é possível você conhecer e compreender acerca de Deus. Quantas vezes alguém fala algo para você e você simplesmente olha assim meio atravessado? Talvez, eu falo talvez, né? Nós somos um grupo tão pequeno de pessoas, somos 200 pessoas, grupo pequeno, mas é possível que aqui dentro tenha pessoas que venham, que escute e às vezes fica assim meio atravessado.
pensando, isso aí não está muito correto. Esse pastor, sei lá, ele mudou muito. Mas como mudou? Mas, a pessoa não sabe nem falar o que é. A pessoa vai, né? Mas o que é mesmo? Não é esse pastor, não tem o que falar. Aí eu pergunto, ora, você ama a verdade? Olha para mim, eu amo a verdade. Quando eu digo que eu amo a verdade, eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, muito menos que sou a verdade. Eu quero dizer que eu amo a verdade e vou persegui-la até o fim. E que não vou ficar conformado com aquilo que entendo, que sei. Porque se porventura eu perceber que alguma coisa não está certa no meu pensamento, eu preciso mudar, porque eu amo a verdade. Já ouviram aquela frase assim, eu nasci católico, vou morrer católico? Todos os evangélicos criticam os católicos disso. Porque meu pai vai morrer católico. O crente não admite essa palavra, não admite? Mas e o crente que nasceu crente vai morrer o quê? Não vai mudar? Pastor, mas tem que mudar? Tem que mudar. Estava um dia na minha casa, um vizinho do apartamento de cima foi lá resolver um problema. Primeira vez que eu conversei pessoalmente com ele, ele tinha que ver um problema lá do teto, né? Que é o piso dele, que é o teto meu. E aí ele entrou, aí ele olhou para mim, assim, me olhando. É uma pessoa diferente, é uma pessoa que olha assim e fica assim, dá aquela olhada assim bem, sabe? E eu não baixo a cabeça, né? Eu fiquei olhando para ele também. Aí ele olhou, depois de uns 10, 15 segundos, assim, você é evangélico? Eu percebi que ele era. Que ele tinha cara de evangélico, né? Evangélico tem cara de evangélico, não tem? Tem. Aí eu falei assim, não, graças a Deus, Jesus me libertou. Eu fui evangélico muito tempo, mas Jesus já me libertou. Quando eu disse que eu fui evangélico por muitos anos, nasci em lar evangélico da Assembleia de Deus, mas Cristo me libertou, aí ele continuou me olhando assim, e ele não tinha o que falar, e ele foi muito sábio, ele falou assim, eu não vou emendar assunto não, vou parar por aqui. Aí ele resolveu ignorar a minha resposta, porque se ele continuasse, ele ia ouvir muita coisa, né? Mas pastor, mas como assim? Não, veja, nós estamos num processo, preste atenção, nós estamos num processo. Nenhuma pessoa quando nasce sabendo de tudo. Talvez ele nasceu num lar católico, digamos. Você foi para a missa muitas vezes, foi para a catequese, não tem catequese? Aí você fez catequese, fez primeira comunhão, talvez você fez crisma, você crismou, fez parte do grupo de jovens, né? O grupo carismático, ou talvez você tenha nascido num lar evangélico. Você foi um assembleiano pequenininho, canelinha de fogo, cresceu ouvindo. Talvez você tenha sido um batista, um presbiteriano. Poxa, tudo isso foi muito bom para nós. Mas a questão que eu falo, que eu digo aos irmãos, será que tudo aquilo que nós recebemos na infância, aquilo era o absoluto da verdade? Será que não eram ali os nossos primeiros passos? Mesmo nos rudimentos, mas era um conhecimento rudimentar. Aquele que ama a verdade diz, se há alguma coisa a mais, e eu tenho certeza que há, eu quero conhecer. E conhecendo, eu quero para mim essa verdade. Mas o problema não, é que o católico, ele acha que o católico, e o pensamento católico, e a teologia católica, e a esperança católica é a verdade. Aí vem o evangélico, ele acha que ele também é a verdade. Ele acha que toda a verdade está ali, que não há mais verdade fora da igreja evangélica dele, seja batista, seja presbiteriana, tal. Aí o pior se é para matar, é o devapiano. Dizer, agora eu encontrei a verdade. Pastor, não encontramos não? Então, não, nós estamos no caminho, queridos. Nós estamos compreendendo algumas coisas que não compreendíamos. O que compreendíamos no primeiro ano de ministério, imagine vocês, vão se espantar, não cai não. Primeiro ano de DEVAP. Toda sexta-feira tinha o que, Rosirene? Sexta-feira,
Olha, por que sexta? Não me pergunte. Você sabe a resposta. É um ranço. Nós fazíamos reunião, culto de libertação. No Devap, não chamava Devap, né? Mas éramos nós. Eu era o pastor da igreja. Era igreja, somente igreja, depois foi igreja, foi comunidade cristã em Ceilândia, enfim, a Rosilene ia lá, o pessoal vinha com a cabeça assim, ó, para a gente orar na cabeça deles, para expulsar o que tinha que expulsar. Já teve busca de batismo com o Espírito Santo? Não Devap. O Josué estava lá querendo falar em língua, não falava. Brincadeira, José. Pastor, mas foi no Devap? Foi. Ué, parou por quê? Olha, por quê? Porque nós crescemos. Quando eu entendi, e se fiz, não entendia. Se fiz com sinceridade, com honestidade, como quem deseja. Mas o Senhor, como um pai, pega na mão dos seus filhos, fala: filho, vamos crescendo, vamos entendendo. E na medida que você vai entendendo, você não pode se apegar a essas coisas. Agora tem que compreender. Agora imagine só que nessa mudança, lá falando desse primeiro ano, a Rosilene fica assim de canto. Pastor, agora está mudando muito, não vai ter mais culto de libertação. Ela poderia não estar conosco hoje, sim ou não? Porque achou que eu estava mudando a palavra. Eu estava mudando a palavra? Quando nós deixamos de fazer culto de libertação, eu estava mudando a palavra? Eu podia estar mudando a minha palavra. A palavra de Deus é imutável. Ah, mas você pregava. Mas o que eu estava pregando não estava condizente com a palavra. E quando você entende que não está condizente, você tem o dever, a obrigação, e só vai avançar se você amar a verdade. Você vai dar um passo. Aí você ama a verdade. Se você não avança, você não ama a verdade. Já nesse ministério já fizemos muitas coisas interessantes. Mas o Senhor, pouco a pouco, foi nos ensinando, nos mostrando, e nós fomos passando de um nível para o outro. Hoje, alguém pode falar: pastor, mas qual é a certeza e a garantia que você me dá que não vai mudar mais nada? Eu digo: nenhuma. Daqui a 10 anos eu não quero estar no mesmo lugar. Daqui a 10 anos eu quero estar mais claro acerca de Deus. Daqui a 10 anos eu quero que todas as trevas que ainda residem, que ainda me impedem de compreender, estejam dissipadas. Mas por quê? Porque, primeiro, todos os homens estão em formação. Nós estamos avançando, estamos crescendo. E não pense que com a vinda de Cristo ou com a morte acabou, não. Pelo contrário, a vida eterna não é um alvo. A vida eterna não é um lugar aonde chegar. A vida eterna é uma condição eterna de estarmos sempre, continuamente conhecendo a Deus. E se eu falo que conheço a Deus, mas que devo conhecê-lo mais e mais, e a vida eterna consiste em conhecer a Deus, é um conhecimento que nunca se esgota, que nunca chega no fim, porque o objeto a ser conhecido é eterno. Se Deus é eterno, Ele é inesgotável. Se Ele é inesgotável, eu não posso concebê-lo na sua plenitude. Para tanto, terei a vida eterna para conhecê-lo, sem nunca conhecê-lo plenamente. Se eu tenho algo a conhecer, eu já estou declarando que o meu conhecimento é limitado, que eu desconheço muitas coisas. E, portanto, amar a verdade é estar sempre nessa busca. Sempre nessa busca. Quando o centurião diz: diga a palavra e o meu servo será curado, ele conhecia, ele sabia o que estava dizendo, ele sabia da autoridade da palavra, do poder da palavra, e ele desejava e amava ardentemente a palavra. Então, amar a verdade. Quem ama a verdade, busca pela verdade. Mas em razão que no mesmo sermão da montanha, Jesus vai dizer assim: buscai e, quem busca? Buscai e
achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós estamos juntos buscando. Nós temos uma atual compreensão das coisas. Agora, eu tenho uma certeza claríssima, e essa certeza, sendo bem redundante, uma certeza absoluta, que aquilo que nós hoje entendemos é superior e é muito mais claro do que o que nós víamos antes. Disso eu sei, tenho plena certeza. Pastor, eu não tenho tanta certeza assim. Então, se você ama a verdade, você vai me procurar no final desse culto. Ou vai mandar um WhatsApp para mim amanhã, dizendo: pastor, tenho dificuldades de entender algumas coisas que você fala. Tem como nós nos reunirmos um dia e você me explicar, para eu entender o que você está dizendo à luz da Escritura? E aí eu vou à sua casa. No dia que você me convidar, vou me assentar à mesa com você. Você vai colocar suas dúvidas e nós vamos abrir a Escritura. Você ama a verdade? Então busque. Não se esconda. Não critique. Ficar apenas duvidando e difundindo dúvida não te faz crescer, não te ajuda, não te cura, te faz pior. Você fica ferido, ofendido, fica triste, amargurado, amargura o outro, contamina o outro. Se você ama a verdade, está aí a saída para você. Não da verdade plena, mas para o nosso atual momento, aquilo que Pedro chamava a presente verdade. A verdade que no momento se pode conceber, se pode compreender. Pastor Alexandre, eu tenho ouvido você pregar e percebi algumas coisas que não estão muito claras. Você parece que andou mudando alguma coisa, que ficou assim. Eu gostaria de conversar contigo. Deixe-me entender, fale para mim, abra a Escritura para mim, me mostre. E vou dizer para você outra coisa. E se eu mostrar e você perceber que aquilo que eu estou mostrando não é bíblico, porque eu estaria distorcendo equivocadamente ou por maldade, me ajude. Eu precisaria de ajuda. Que você mostre, que você fale, que você apresente, que você leia, que você me instrua, que você salve essa alma do inferno. Mas amar a verdade é nunca ficar escondido ou se escondendo. Amar a verdade é buscar pela verdade. Não subestime a verdade, porque muitos ficam subestimando a verdade, superestimando a si mesmo. Quando eu digo alguma coisa sobre a verdade, digamos, se eu falo com tanta certeza, a Rosirene não está certa, ela está equivocada. Por quê? Não, por causa disso, daquilo, outro, tal. Mas você, fulano, já entende o que ela diz? Ela já conversou, já mostrou? Não, é porque a verdade, eu aprendi a verdade. Eu já recebi a verdade. Ou seja, você não está mais aberto para nada? Não está aberto para perceber algo que você não percebeu antes? Você está subestimando a verdade, achando que a verdade é um dogma e superestimando a sua capacidade de saber o que é a verdade? Temos que tomar muito cuidado, queridos, porque às vezes nós estamos doentes, não avançamos, porque estamos defendendo um sistema teológico. Nós fomos chamados para pertencer a Deus, fomos chamados para conhecer a Deus. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Pastor, graças a Deus, eu não tenho dúvidas. Talvez eu tenha dificuldade de compreender uma coisa ou outra, mas meu coração está claro. Mas como eu posso me aproximar da verdade ou da palavra de Deus de uma maneira simples? Você quer crescer mais e mais? Faça o que Paulo diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim: porque a fé, nós sabemos que a fé é o que move, a fé é o que faz acontecer tudo dentro de nós.
Todas as realidades espirituais só são possíveis de serem tocadas e experimentadas por meio da fé. E aí Paulo diz, a fé, ela vem, ou ela se manifesta pelo ouvir. Quem aqui está me ouvindo? Mas não é esse ouvir. Vocês estão me escutando. Quando ele diz a fé vem pelo ouvir, ele está falando de ouvidos espirituais. É aquilo que Cristo diz, quem tem ouvidos, mas todo mundo tem ouvido, está todo mundo escutando. Não, não é ouvir ou escutar com as orelhas, é escutar, ouvir com o coração. A fé, ela vem pelo ouvir. Somente quando você ouve com o coração, é que essa fé, ela se manifesta, ela reage. Pastor, então eu quero ouvir. Como é que eu ouço com o coração? Como é que eu faço? Eu quero ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, Paulo diz, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quando você se expõe à pregação da palavra, de coração puro, em oração, Senhor, eu preciso que a tua palavra gere algo em mim. A primeira coisa que ela produz é ouvidos. A maneira de nos aproximarmos da palavra, portanto, é com oração. Senhor, abre os ouvidos do meu coração. A palavra vai abrir esses ouvidos. E ao abrir o ouvido, agora vem a fé. Porque a fé virá por meio do ouvir. E essa fé é que vai produzir tudo aquilo que nós precisamos. É onde vem a cura. Não podemos ouvir desatentos. Não podemos ouvir como quem ouve uma piada ou ouvir preocupado com outras coisas. Temos que nos esvaziar completamente, nos voltando ao Senhor. E ao ouvir a palavra, agora fazer como diz Tiago, capítulo 1, versículo 26, acolher a palavra no coração, não permitir que os pássaros levem essa palavra. Lembre da parábola do semeador, que a semente caiu à beira do caminho, a semente é a palavra de Deus, vieram os pássaros e comeram e levaram a semente, não produziu fruto e nem iria produzir, os pássaros levaram a semente. Então a palavra é semeada e você então agora acolhe, vá para sua casa com a palavra no seu coração. Senhor, o sermão da montanha, Senhor, o sermão da montanha fala da tua vontade. Senhor, o sermão da montanha é maravilhoso. Leia então o sermão da montanha, leia em oração e peça, Senhor, eu me vejo como aqueles enfermos, incapazes de cumprir tão grande padrão elevado. O próprio Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino de Deus. Então, Senhor, eu preciso de uma justiça excelente, que é tua, e eu preciso alcançar tal coisa. Aí você então, orando essa palavra, você começa a acolher a palavra. Ela vai se assentando, você vai ruminando durante a semana, permaneça em oração, e essa palavra então começa a habitar ricamente o seu coração. Mas tem que amar a palavra, tem que amar a verdade, tem que desejar pela verdade, tem que buscar a verdade, sabendo que somente conhecendo interiormente a verdade é que seremos libertos de todos os males, de todas as enfermidades espirituais que nos privam de uma experiência com o reino de Deus. Amém?